Já estamos de volta na sequência do programa TV Mar News. Aqui ao meu lado tenho o prazer de receber no estúdio o homem que tem acompanhado de perto toda a situação que envolve a cidade de Arapiraca, no agreste de Alagoas, e que traz elementos todos os dias, situações novas a respeito da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que os vereadores colocaram exatamente em xeque a situação envolvendo o prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa. Eu digo a situação em termos de gestão dentro da responsabilidade fiscal. A semana promete decisões dos bastidores da Assembleia Legislativa e também da CPI do lixo. É assim que está sendo dominada essa CPI na cidade de Arapiraca. Mas ninguém melhor do que Arnaldo Ferreira, o nosso analista político que todos os dias participa do TV Mar News para trazer detalhes. Arnaldo, seja bem-vindo aqui ao TV Mar News, toda segunda-feira ao vivo aqui no estúdio. Vamos falar um pouquinho do que está sendo preparado para esta semana, quando se fala dos novos capítulos que serão inscritos na chamada CPI do lixo na cidade de Arapiraca, que envolve inclusive a gestão do prefeito Luciano Barbosa. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, mas eu vou deixar um pingo de surpresa. Eu vou começar falando dos bastidores, por favor, da Câmara dos Vereadores de Maceió, aonde o prefeito JHC, do PL, tem apoio de 23 dos 25 vereadores e está tramitando lá o projeto que vai ordenar a cidade. Hoje você mora onde? Eu moro aqui embaixo, na Ponta Verde. Na Ponta Verde. Qual é o número do seu edifício? Você sabe? Lembra o número do prédio? Sim. Qual é o número? 680. E o seguinte, não é o 682, né? Não. É o 1000 e tanto, 2000 e tanto. Certeza. É uma loucura a cidade. No mesmo bairro tem a mesma rua. Aliás, o mesmo número, né? Duas, três casas com o mesmo número na mesma rua. E no mesmo bairro, a mesma rua, em 3 locais diferentes. Imagina que loucura é ser carteiro, entregador, uma loucura. E tem bairro que não existe. O Riacho Doce, por exemplo, tem comunidade lá que não está no mapa. Tem mais de 1000 moradores. Eu fico imaginando como organizar o processo de recolhimento do imposto, né, do IPTU, né, para esses locais. Né? Olha, sou morador da casa 680. Não, aqui consta inadimplência. Não, mas eu paguei. Imagine só, numa mesma rua, 3 casas com o mesmo número, 2 casas com o mesmo número. Isso é direto. Isso é demais. Então é uma loucura a cidade. É uma loucura a cidade. Há 20 anos se fala no projeto da cidade, de organizar a cidade. Está lá. É um projeto confuso que o Ciderlane Mendonça, vereador do PL, está lá se esforçando para explicar os 24, com ele 25, como é esse projeto de ordenação da cidade, né? Tem também a reforma administrativa, que é outro bicho de 7 cabeças que tem que ser resolvido lá na Câmara dos Vereadores, e hoje começa o recadastramento. Atenção, se você é funcionário fantasma, hein? Tá na mira. Também um clima bem movimentado promete a Assembleia Legislativa. Até o final da semana, os partidos vão indicar os integrantes das comissões parlamentares. Comissão de Orçamento, de Saúde, Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, a mais cobiçada de todas. Nenhum projeto passa na Assembleia Legislativa, não entra para ser discutido se não passar pela CCJ. Então é quase que um segundo governo. É tão importante como o presidente da mesa diretora, que é o deputado Marcelo Vitor, do MDB. Mas lá, 14 deputados do MDB. É a primeira vez que o MDB... É a manchete da Gazeta, inclusive, que foi a manchete do final de semana, né? Que matéria o MDB que eu assino. Teria 14 comissões, né, na Assembleia Legislativa. Vai presidir as 14. O que é que isso representa? Para o telespectador entender essa predominância do MDB com 14 comissões na Assembleia Legislativa para poder discutir assuntos e definir situações de projetos que podem ser aprovados, Arnaldo. O que é que isso representa? Eu vou traduzir isso em moeda corrente. Hoje a Assembleia Legislativa tem 14 deputados do MDB, 4 do PP, 3 do UB e depois um partido, PT, PL, então partidos pequenos. A maioria dos partidos pequenos é governista. Os 14 deputados do MDB, governista. O governador é governista, o governador Paulo Dantas é governista do MDB. O presidente da Assembleia, MDB.
O MDB vai presidir, por ter maioria regimentalmente e constitucionalmente, vai presidir as 14 comissões parlamentares. Ou seja, céu de brigadeiro para o governo Paulo Dantas. O que ele mandar para a Assembleia Legislativa será aprovado. O MDB só não preside qualquer uma dessas comissões se não quiser. O próprio presidente da Assembleia me confirmou isso, né? A mesa diretora das 14 comissões, só uma já foi votada e aprovada unanimemente, que é a mesa diretora, que é uma das comissões. As outras 13 também vão ser lideradas pelo MDB, só se ele não quiser. Isso é muito difícil de acontecer. Nunca um governo teve uma maioria tão folgada. Aliás, a Prefeitura de Maceió tem, dos 25 vereadores, 23 são da base governista. Lá também há um clima de muita expectativa. Galba Neto, que é do MDB, é cotadíssimo nos bastidores para ser vice de JHC é uma lacuna, nas eleições. Né? Essa daí dá uma lacuna, essa questão do vice, né? Desde a saída que tem do Davi Ronaldo Maia, né? Tem alguns nomes. Mas outra coisa que está para acontecer também na Câmara dos Vereadores, na reforma administrativa, a criação de novas secretarias para acomodar Jó Pereira e o Davi Davino Filho, né? Que são da base do governo, e um deles pode também ser cotado para ser vice de JHC. Esses são os bastidores. No Agreste, o clima, agora sim, vamos falar de Arapiraca. Barril de pólvora, né? Um barril de pólvora. Há, pela terceira vez, uma tentativa de anular a mesa diretora, que já fez 2 eleições, reelegeu 2 vezes o presidente, Tiago ML, do PROS, que está dizendo, não, aqui está tudo em ordem, só que tem uma decisão judicial suspendendo a mesa diretora, estão lá discutindo, já houve recurso. Amanhã há uma promessa da CPI. Com a anulação da mesa diretora, anula também a CPI. Mas a CPI que está em curso, o presidente da CPI, que é o vereador Túlio Freire, do PP, já anunciou que amanhã vai divulgar inclusive documentos que, segundo os vereadores, segundo a CPI, comprovam que em 2 anos de gestão do governo Luciano Barbosa, do MDB, o MDB manda em tudo em Alagoas, o PP está lá disputando para sobreviver, para ganhar prefeituras, até porque no ano que vem tem eleições municipais, e o antagonista da família Calheiros é o presidente do Diretório Estadual e presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira. Portanto, mas voltando aqui a Arapiraca, então amanhã a CPI promete divulgar um relatório final, aonde vai apresentar documentos que comprovariam, segundo a CPI, pagamentos sem licitação, sem concorrência de uma determinada empresa, sem empenho. Isso é que é grave. Isso é que é grave. Isso fere a lei de responsabilidade fiscal. Fere a lei de responsabilidade fiscal. Comprovado isso, confirmado isso, a situação existe, inclusive, parecer já na mão dos vereadores do Tribunal de Contas, mostrando que não se pode gastar sem previsão orçamentária, ou seja, sem empenho. Governo nenhum, nem prefeitura, nem governo federal, nem governo estadual, pode pagar nada. Vamos dizer que ele te deve um dinheiro. Nesse ano ele não vai te pagar, vai só no ano que vem, porque vai ter que fazer um empenho, fazer lá a previsão dos gastos. Não pode pagar assim aleatoriamente os passivos. Então há alguns comprovantes que mostra que houve esse pagamento, e isso pode complicar. Cópias de alguns documentos já estão no Tribunal de Contas do Estado, que está para emitir um relatório a respeito desse assunto. Já está com a polícia, a Secretaria de Segurança Pública, quer dizer, a CPI já virou caso de polícia, Ministério Público e outros órgãos de fiscalização e controle. Os vereadores reclamam da interferência do Executivo Municipal no Legislativo. É inconstitucional. Se confirmado isso também, a CPI vai transcorrer tranquilamente, a mesa diretora fica mantida e as disputas entre os 2 poderes também continuam acirradas, mas tudo visando as eleições do próximo ano. Eu tenho somente uma provocação a fazer, por favor, a respeito dessa participação da Assembleia Legislativa também, que tem acompanhado esse processo dessa CPI em Arapiraca.
Até que ponto a influência do presidente da mesa na Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Vitor, pode ser importante para que um direcionamento possa ser dado e que as coisas fiquem às claras? Com tudo isso que tem acontecido, esse imbróglio, por exemplo, a participação de vereadores, da CPI, a mudança de presidente da Câmara de Vereadores em Arapiraca por 2 momentos, até que ponto a participação da Assembleia Legislativa será importante nesse processo que envolve a cidade de Arapiraca, Arnaldo? Você citou bem um imbróglio político que já virou imbróglio jurídico, que está batendo na porta da polícia e dos órgãos de fiscalização e controle. Eu tenho conversado com alguns parlamentares e quase todos, quando falam assim, Arapiraca, a gente conversa depois. Essa daí é... A gente conversa depois. Aliás, inclusive... Eu quero até colocar aqui um adendo. Eu tenho também cobrado explicações do prefeito Luciano Barbosa e a assessoria de imprensa dele me disse o seguinte, que o prefeito só vai falar ao final das investigações da CPI. Eu conversei também com o procurador-geral lá do município, que entrou com o mandado de segurança para anular a mesa diretora e conseguiu lá uma decisão do juiz Carlos Bruno, da 4ª Vara. E o procurador-geral, eu perguntei, o que o prefeito está achando de tudo isso? Ele, só falo sobre questões jurídicas. As perguntas, muitas vezes, elas ficam com esse vazio, né, Arnaldo? Dentro daquele faro jornalístico que você exerce. Arnaldo, eu gostaria de agradecer sua participação mais uma vez no programa TV Mar News. Eu gostaria que você deixasse, na verdade, para todos nós, o que vai ter na programação da TV Mar com suas participações durante a semana. Você está acompanhando os fatos, mas tenho certeza que já tem uma programação, um planejamento para poder trazer nos seus comentários, na sua análise, daqui para frente até a próxima sexta-feira, não tem? Eu quero falar amanhã sobre a reforma administrativa que está em curso, como é que vai ser isso. Provavelmente vou falar ainda no decorrer da semana como vai estar formada as composições, quais os parlamentares. Tem alguns parlamentares já cotados para as comissões mais importantes, como Gilvan Barros Filho, na comissão de orçamento, que foi da gestão passada, é do MDB, muito alinhado com o governo. Bruno Toledo, o deputado Bruno Toledo, também do MDB, vice-presidente e líder da maioria. É cotadíssimo, eu conversei com eles, vocês vão assumir, eles vão esperar a formação, da votação, porque isso depende ainda de muita conversa de bastidores. Eu pretendo falar, dar um parecer, porque você que está me ouvindo acha que esse é um assunto chato, mas está muito envolvido, tem muito a ver com a vida da gente, porque podem ir projetos sobre aumentos de impostos, projetos de obras, diversas coisas que vão mexer com a nossa vida, com o nosso cotidiano, direta ou indiretamente. Então a gente tem que ficar ligado e tudo a ver, porque no próximo ano tem as eleições municipais e tudo gira em torno da política. Não tenha dúvida, não dá para você ficar fora desse ambiente, não tem como se esquivar. Não dá. Arnaldo, um abraço para você, tá? Uma ótima semana, com ótimas notícias, análise e furo também, né? Com seu material, que eu tenho certeza que está sendo sempre muito bem recebido pelo nosso telespectador, tá certo? Como o Arnaldo Ferreira colocou aqui no programa, é importante dizer que a Prefeitura Municipal de Maceió inicia hoje o recadastramento dos servidores municipais. O objetivo do recadastro é atualizar as informações cadastrais, obviamente, dos funcionários públicos. E aí onde chegou o alerta do Arnaldo Ferreira. Atenção àqueles que são, por exemplo, os chamados funcionários fantasmas. Cuidado nesse momento, né, por conta do recadastramento. O repórter Fernando Palmeira volta agora na nossa programação com mais detalhes. A Prefeitura Municipal de Maceió já iniciou o cadastramento de todos os seus servidores. E é exatamente essa informação importante que a gente passa para você, servidor público municipal de Maceió, através aqui da diretora de Políticas e Gestão de Pessoal, Glória Martins, que nos fala sobre o que é que está sendo solicitado ao servidor público municipal em Maceió. Bom dia, nós estamos iniciando hoje o recadastramento municipal, para todos os servidores ativos, inativos, comissionados, estagiários, contratados, para que todos possam atualizar os seus dados. E o que é necessário para você se recadastrar? Todos os documentos pessoais são necessários, mas a declaração de lotação atual, que ele deve pegar no seu órgão de lotação atual. Para os cedidos, será necessário que eles peguem uma declaração na Secretaria Municipal de Governo, ratificando o interesse na manutenção dele e estar cedido a outro ente. E os documentos pessoais,
de dependentes, o CPF, PIS/PASEP, são esses os documentos necessários. Ele pode verificar todos os documentos na portaria 59, que foi publicada no Diário Oficial. Florinha, além de todos esses documentos, temos também, para quem tem menores, o termo de cautela ou interdição, no caso inválido, e também o termo de guarda, né? Isso, será necessário também esses documentos para o dependente. Florinha, como é que está sendo a corrida nesse momento para que cheguem até aqui ou nos órgãos que estão recepcionando esses servidores? O recadastramento ele é de forma online, né? A gente tem priorizado o formato online porque facilita para o servidor, a gente não é necessário fazer filas para isso, então a gente prioriza o recadastramento online, mas se o servidor quiser ir ao seu órgão de lotação, ele também pode ir priorizando o que prediz a portaria, que é os nascidos de janeiro a junho, eles fazem no primeiro mês, de 6 a 6 de abril, 6 de março a 6 de abril, e os de julho a dezembro, priorizando de 7 de abril a 6 de maio. Então, ele pode fazer nos dois formatos que a gente está disponibilizando. Dentre os objetivos disso, além de ordenar cada vez melhor o corpo de trabalhadores e servidores públicos municipais, também haver a preocupação da regularidade de pagamento salarial, né? Na verdade, a regularidade de pagamento salarial, a gente já se tem esse controle no município, né? A gente prioriza agora a atualização cadastral. Eu quero pontuar uma coisa muito importante, é que os servidores que estão acamados, né, com mobilidade reduzida ou em hospitais internados, a família entra em contato com o RH da Secretaria de Lotação dele e o recadastramento será feito na residência ou no hospital, caso ele esteja em condição. Do mais antigo ao mais moderno, ou seja, aquele que acabou de chegar depois de um concurso, também haverá obrigatoriedade? Isso, até 31 de janeiro. Os que tomaram posse a partir de 31 de janeiro está desobrigado a fazer o recadastramento. Qualquer dúvida, o servidor pode presencialmente vir até aqui? Qualquer dúvida, ele tem no próprio site do recadastramento, ele tem um telefone do seu órgão de lotação, que está preparado para tirar as dúvidas. Então, acrescente alguma outra informação importante para esse recadastramento, porque é óbvio, e sem ele, provavelmente, o servidor não terá acesso ao seu contra-cheque. Fica lá. Isso, é muito importante, servidor, que você se atente aos prazos do recadastramento de 6 de março a 6 de maio, para que você não fique sem o seu pagamento, porque será suspenso caso você não faça o recadastramento e você só terá acesso ao seu salário após abrir um processo no seu órgão de lotação e com a comprovação do seu recadastramento realizado. Recadastramento faz parte do dia a dia de todo servidor, seja ele federal, estadual ou municipal, e até previdenciário está sempre em dia com as suas informações para facilitar, claro, a administração pública de cada um desses entes. Aqui da Prefeitura Municipal de Maceió, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo de Mello, no canal 525 NET. Claro. E depois dessa importante informação com o repórter Fernando Palmeira no processo de recadastramento dos servidores dentro da rede municipal aqui em Maceió, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta teremos o último bloco do programa TV Mar News desta segunda-feira. Continue conosco, voltamos já.